Vamos lá, gurizada. Mais uma derrota pra conta, né? Mais uma derrota entra na nossa conta. Perdemos hoje pro Fluminense de Renato Portaluppi lá no Maracanã. E, gente, vamos lá, né? Os mesmos erros de sempre, as mesmas burrices de sempre. Um grupo de jogadores burros que não conseguem entender um jogo, um grupo de jogadores deficiente, um grupo de jogadores que não tem laterais que consigam marcar, um treinador que não consegue enxergar o jogo, nós temos um presidente omisso que não consegue contratar, nós temos jogadores no grupo que querem ir embora de qualquer jeito, nós temos jogadores ruins ganhando mais de 1 milhão. O Grêmio hoje é uma reunião de problemas. E o grande problema do Grêmio começa lá em cima. Tá lá em cima, tá no topo da hierarquia. Se chama presidente Alberto Guerra, né? Presidente Alberto Guerra é o grande problema do Grêmio. Gente, é uma vergonha o que a gente vê em campo. Sinceramente, o que transformaram o Grêmio, olha, sinceramente, o Guerra tá conseguindo entrar para a lista dos piores presidentes da história do Grêmio. E olha, eu achava que para ser pior do que tudo isso, o cara tinha que cair para a segunda divisão, mas eu acho que o Guerra, ele tá conseguindo emparelhar, tá? Mesmo sem queda, ele tá conseguindo emparelhar. Porque o que a gente tá vendo do Grêmio dentro de campo é uma vergonha tão grande, mas tão grande. Um grupo burro, cara. Um grupo de jogadores que não consegue trocar passes. Um grupo de jogadores que não consegue tomar decisões. Que não chuta uma bola a gol. Um grupo de jogadores. O meu 10. O meu 10 é a maior vergonha que a gente consegue ver do futebol brasileiro. O cara pega a bola, ele não consegue tocar. A única coisa que ele sabe fazer é dar passe para trás. O Cristaldo não faz absolutamente nada. É um horror ver o Cristaldo dentro de campo. Um horror. O Cristaldo Sonequinha entra em campo, a única coisa que ele sabe fazer é tocar para trás. O lance do Dodi, que o Dodi faz o pênalti, foi um recuo de bola do Sonequinha, que o Dodi esticou a perna para tentar pegar e acabou acertando o jogador do Fluminense. Mas esse é o meu 10. Essa é a minha referência. Esse é o jogador que tem que distribuir bola. Esse é o jogador que constrói pro Grêmio. Esse é o jogador. Esse é o grupo de jogadores do Grêmio. O que é o Edenilson dentro de campo? Me explica. Como é que eu vou defender um jogador desse dentro de campo? Como é que eu vou defender o João Lucas dentro de campo? Um jogador que é facilmente envolvido. O Lucas Esteves. Como é que eu vou defender o Lucas Esteves se quando ele entra em campo, ele não consegue cobrir o seu espaço? Me explica como é que eu vou defender um jogador desses. E o pior de tudo é que isso é contagiante. Porque o que a gente vê do Wagner Leonardo em campo hoje não é nem perto do jogador que a gente contratou do Vitória. Os caras chegam no Grêmio e desaparecem. O Marlon chegou no Grêmio jogando bola, desapareceu também. Hoje ele não jogou, mas o Marlon já está bem abaixo de quando chegou. O Wagner Leonardo, a mesma coisa. Os caras chegam no Grêmio e desaparecem. O pior de tudo isso é que o Grêmio paga milhões para esses caras. O Grêmio paga uma Babilônia de dinheiro para esses caras. O Grêmio paga 1.300.000, 400, sei lá quanto, mas é mais de 1 milhão pro Cuejar, que não joga 15 minutos. O Cuejar não joga 15 minutinhos. E aí a gente tem que ver o Edenilson em campo. Aí se o Edenilson não entra, a gente tem que ver o Alex Santana. Esse é o elenco que o Grêmio tem. Hoje nós temos 2 guris que salvam a lavoura. Riquelme e Alisson. Só. É só. E eles são guris. Eles podem errar. Eles não são super craques. Eles estão sendo moldados. E mesmo sendo moldados, mesmo errando, eles são melhores que os pernas de pau que nós temos para ser titulares. E é esse o grande problema do Grêmio. Eu posso reclamar do Mano Menezes? Claro que posso. O Mano tá errando, o Mano tá rateando várias vezes. Eu posso reclamar do Mano Menezes, mas eu juro pra vocês, eu não tenho lata pra chegar aqui e reclamar do Mano, porque quando eu começo a pensar, peraí, vamos pensar, se o Mano não coloca o Edenilson, quem é que o Mano pode colocar em campo? O Alex Santana. Pois é. O Ronald. Pois é. Ah, tem o Camilo. Ah, mas o Camilo é o lateral direito. Porque o lateral direito, que na verdade é zagueiro, tá lesionado.
e o lateral direito que foi contratado para ser reserva é ruim. Mas ele começou o jogo mesmo assim, mas ele lesionou. Então não tem lateral direito, então tem que improvisar o Camilo lá. Esse é o time que nós temos. Esse é o elenco que nós temos. Vocês estão entendendo? O meu centroavante é muito bonito, é maravilhoso ele chegar na zona mista. Porque somos Grêmio, porque o Grêmio tem que isso, porque não fomos Grêmio dentro de campo, porque não sei o quê, porque o caramba, porque isso, porque aquilo. Maravilhoso, o cara identificado, legal. Vai lá no CT, vai brincar com a gurizada, vai lá na base, show de bola, renovou o contrato, Bright White, show. 2 gols de pênalti, pegou o chapéu do gaúcho, fez dança, legal, show de bola. Mas e aí, com a bola rolando, o que ele faz? Diogo, peraí, a bola não chega pra ele. Mas e quando ela chega? Quando ela chega, ele não consegue fazer nada de diferente. Ou ele fica cravado na área ou ele nunca tá lá. Quando o jogo tá acontecendo, ele não sai pra buscar a bola. E quando o jogo tá acontecendo, ele não tá na área. É sempre ao contrário. Quando ele tem uma bola pra fazer alguma coisa diferente, ele toma a decisão errada. Pera aí um pouquinho. Tá tudo errado. Só que eu não tenho cara pra criticar o Mano Menezes. Eu posso criticar o Mano? Claro que posso. Você pode criticar o Mano? Claro que pode. Mas o grande problema hoje é o grupo. E o grupo foi montado por um incompetente. Por um presidente que já entrou na história como um dos piores presidentes que já passaram pelo Grêmio. Por um presidente omisso. Por um presidente que se esconde. Por um presidente que tem um executivo que não sabe contratar. Por um presidente que não levanta a bunda da cadeira para contratar. Por um presidente que esperou até o último minuto para renovar com o Renato e não conseguiu contratar jogadores a tempo. Que quando contratou, foi a rapa da rabiola. Para um presidente que foi lá buscar o Cuéllar, hoje paga mais de 1 milhão para ele, mas não se prestaram para fazer exames para entender como é que estava o jogador. Eu me iludir com o Cuéllar, eu posso. Você se iludir com o Cuéllar, você pode. A nossa visão de futebol, a nossa visão do que nós temos de informação é diferente da do clube. O clube está fazendo investimento. O clube está colocando grana. O clube tem que ter a certeza de que o jogador pode dar retorno. O que a gente sabe é o que o clube busca, o que o clube sabe também. O Grêmio tinha que saber que o Cuéllar não treinava musculação, não fazia sei lá o que, reforço físico. O Grêmio tinha que saber a massa muscular do Cuéllar quando contratou. A gente não tinha como saber. Ele não joga 15 minutos. Olha a nossa lateral direita hoje. Os caras não colocam a lateral direita como prioridade para contratar. E nós temos um buraco por ali. Esse é o grupo que nós temos. Gente, a gente está falando muito do ano que vem. A gente está falando muito de 2026, da maravilha que possivelmente será a gestão do Marcelo Marques, mas a gente está esquecendo de 2025. O fundo do poço para a gestão, Alberto Guerra, tem porão. Tem porão. Então vamos se ligar, vamos cobrar. Vamos parar de se iludir um pouquinho com o ano que vem, porque o 2025 é agora e o 2025 não terminou. Nós estamos em agosto, recém começando o mês de agosto. O Grêmio não venceu uma sequer fora de casa neste ano ainda no Campeonato Brasileiro. 2 anos, praticamente, que a gente não vence um time de expressão fora de casa. E nós estamos a 5 pontos da zona de rebaixamento e pode diminuir essa diferença. Demitir o Mano Menezes não vai adiantar. Não vai adiantar. O Mano tem culpa, mas o grupo segue sendo ruim. Não vai adiantar. Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Tchau.